Boa noite. A minha convidada de hoje é uma atriz de mil faces que ilumina a história do teatro brasileiro. Ela nasceu Arlete Pinheiro Esteves da Silva no dia 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro. Filha de Vitorino e Carmen, irmã de Aida e Áurea, casada há 50 anos com o ator e diretor Fernando Torres, é mãe de Cláudio e Fernanda Torres. A sua primeira experiência no teatro foi aos 8 anos, mas a estreia profissional aconteceu em 1950. A peça era As Alegres Canções nas Montanhas. Nos anos 50, ela também começou a fazer telenovelas. No início da década de 60, encenou mais de 300 peças de teleteatro. O encontro para valer com o cinema aconteceu em 1964, no filme A Falecida, de Nelson Rodrigues. Antes disso, ela já havia feito dublagens em outros filmes. Hoje, com 53 anos de carreira, ela tem em seu currículo cerca de 100 peças de teatro, 15 novelas e 15 filmes. Boa noite, Fernanda Montenegro. Boa noite, Raquel, de novo, contando essa mesma Graças história. Graças a Deus. A mesma Às história, vezes eu não aguento mais me contar, Você sabia? quer ver como deve ter nuances aí que a gente ainda não conhece? Meu Deus, que Deus me ilumine, que eu consiga te dizer alguma coisa. Ô, Fernanda, você cresceu numa família de mulheres. Claro que as mulheres têm seus homens, né? E as mulheres sempre foram muito presentes, muito cheias de energia, muito opinativas, compreende? Na minha família. Os homens são doces, são mais doces. E a gente também, nós três nos casamos com homens com temperamentos fortes, mas mais calmos. Submissos? Nunca. Por isso são heróis, compreende? Porque eles não se submetem, nós também não nos submetemos, e lá pelas tantas a gente encontra uma maneira de viver, mas é uma tônica. Esse temperamento que você está citando, né, das mulheres, como elas são, combativas... operativas, né? Era também o temperamento da sua mãe? Muito, muito, de minha avó. Até onde eu possa ter tido... assim, até onde eu possa ver a memória dessas mulheres, né? Nós sempre fomos muito atuantes, assim, muito presentes. Você era do subúrbio carioca? Do grande subúrbio do Rio de Janeiro. Que subúrbio? Como diria, o subúrbio longínquo. Quer dizer, Jacarepaguá, Cascadura, Campinho, ali é a minha zona, compreende? E que era lembrança, uma zona rural. Que memória você tem dessa infância e dessa região? Não existe mais, mas não existe mais mesmo. Quer dizer, ali era uma região de chácaras, assim, interior mesmo, sabe? Casas boas, com pomar, com árvores, aquele suburbão do Rio de Janeiro. As suas memórias não lhe doem? Não. Eu não sou de me agarrar muito ao passado, não, mas eu acho que toda criança sofre muito. Eu acho que a criança sofre muito em qualquer nível, que a gente chega a esquecer, né? O adulto sempre acha que, a infância, a criança. Mas eu acho que criança padece muito, né? Porque eu digo que ele é um continente pequenininho, já com um indivíduo total dentro dele, né? Só que ele não tem espaço dentro dele, né? Então, uma criança já é um ser absoluto dentro de um pequeno compartimento, né? E aí a porrada da vida é muito dura para a criança, né? Acho que tem... Mas a minha infância foi uma infância boa. Como é que eu posso te dizer? Eu vivi com meus avós até 12 anos. Por quê? Porque a minha mãe e meu pai deixaram, porque minha avó, a primeira neta, então fui ficando. Minha mãe, acho que pela vida fora, teve um certo ressentimento, assim, de ter feito isso, né? E... Ressentimento? Culpa? Às vezes eu notava que minha mãe queria, assim, tinha medo que perdesse essa filha no amor dessa filha, compreende? E a perdeu em algum momento ou não? Absolutamente. Não? Não. É muito rico isso. Você não trocou a sua avó, não virou sua mãe? Não. Minha avó é minha avó e eu tenho uma lembrança dela muito forte até hoje, mas nunca ocupou o lugar de minha mãe. E nunca minha avó
torceu o meu querer, assim, filial, né? Nunca entrou em disputa com a minha mãe. E minha mãe aí teve certeza, quando voltei a conviver com meus pais, que tem um sentido assim tribal muito grande na família. Então isso Que se mantém até hoje. que se mantém até hoje. Quer dizer, pactos assim com minha irmã, por exemplo. Tinha um pacto com a minha irmã Aida, que se eu morresse, ela olharia junto com o Fernando, naturalmente, os meus filhos. E se o pior acontecesse com ela, eu seria uma substituta de mãe para ela. Isso foi dito assim muito particularmente numa hora lá da nossa vida. E hoje eu tenho até coragem de contar isso, porque isso ficou muito segredo entre nós, compreende? Inclusive porque, pela lembrança de qualquer morte enquanto está se criando filho, né? Que é uma coisa muito assustadora. Que também eu tive muito isso em criança, que era, assim, eu me propunha assim, se eu tiver que perder meu pai e minha mãe, quem eu prefiro que morra para eu não ficar tão pior? Isso desde cedo, sabe? Você se respondeu? Eu me respondi. Eu achava que eu queria... eu preferia a minha mãe, não porque eu amasse mais a minha mãe do que a meu pai, mas porque tinha a visão da madrasta, compreende? Tinha a visão de um lar que estaria em cima de mulher. Isso sempre foi muito na nossa família. A casa está em cima da mulher, compreende? Você foi educada para ser o quê? Para ser quem? Uma senhora de prendas domésticas, como minha mãe, não é? Que sempre teve também essa domesticidade, mas no fundo da vida dela, ela sempre dizia, se eu fosse homem, por exemplo, eu nunca disse isso se eu fosse homem, mas ela sempre dizia, se eu fosse homem, eu ia ser marítimo. Curioso. Para andar pelos mares do mundo, compreende? Que bonito. E... Que vontade essa. Vontade de sair, compreende? Vontade de viver outras vidas. É muito... Esses ressentimentos, assim, essa vida não venturosa da maior parte das mulheres, assim, com 70, 80 anos, né? Das nossas mães, por exemplo. A gente já, embora eu tenha já uma idade bastante avançadinha, nós somos pioneiras de sair pelo mundo, né? Mas as nossas mães, eu vejo muito isso, assim, acho que eu vi pela vida, sempre tem um grande ressentimento de uma vida não venturosa. Quer dizer, de uma vida realizada, de uma vida comportada, de uma vida, lá, às vezes até com seus mistérios, com seus sonhos, suas fantasias, mas o sonho do mundo, sabe? Eu acho que minha mãe vivia um pouco isso através de mim. Se realizava através de você? Eu acho que sim. Porque houve uma época que Fernanda e eu quisemos sair do teatro e ela disse, não, você agora não vai parar a sua vida no teatro. E você quis parar por quê? Vocês quiseram por quê? Porque a gente era jovem, compreende? Muito difícil o Como é que começo. você vai parar no teatro aos 8 anos de idade? Não, é da paróquia, lá do subúrbio onde eu vivia. Tinha o teatrinho lá no fundo da paróquia e eu fiz lá uma apresentação nos Dois Sargentos, lá fazia um menino. E você já gostou ou não? Eu achei aquilo maravilhoso, porque a ideia que eu tenho é que era tudo cor-de-rosa e que quando eu entrei, eu levitei. Curioso. Sabe, que eu entrei e fiquei... Alguma coisa me elevou do chão e talvez porque a luz era muito incipiente, sei lá que tipo de iluminação que tinha aquele dramalhão português chamado Os Dois Sargentos, que levava em tudo que era circo, em tudo que era pavilhão. E tinha esse fundo da igreja, que é uma capelinha que tem lá, tinha essas apresentações de teatro de vez em quando. Mas aí a vida caminhou. O Fernando era do subúrbio também? O Fernando, ele, numa hora da vida dele, ele foi parar também em Jacarepaguá, é engraçado isso, e entrou para um ginásio que era em frente ao colégio primário público onde eu estudava, e eu tinha uma família espanhola que vinha a ser contraparente nosso, porque uma prima de minha mãe, de primeiro grau, tinha casado com o filho desses espanhóis, babá. E tinha essa casa, tinha essa minha prima, né, de segundo grau, cujo marido tinha essa família espanhola, que tinha naturalmente sobrinhos ali. E Fernando estudava na casa do Emílio, que foi a casa onde eu nasci. Eva Tudor deu o seu vestido de casamento? Eva Tudor, e você casou virgem mesmo? Casei virgem e a mãe de Eva Tudor
que era uma excelente modista, costureira, uma modista, né? A Eva me deu de presente porque Fernando, naquela época, estava contratado da companhia da Eva Todo. Fernanda, em um momento você começa a fazer traduções e adaptações de espetáculos. Para fazer traduções, você tem que ter. Aí você disse, eu fui educada para ser uma dona de casa, mas você aprendeu idiomas. Foi o seguinte, quando eu terminei, era um primário de 5 anos, né? E com, assim, um full time, assim, de 7 ao meio-dia. Quando eu fui para o ginásio, eu confesso a você que e meus pais nisso tiveram um bom senso imenso. Eu não tenho uma formação acadêmica. Eu me espantei, eu me assustei, eu me adoeci quando eu vi aquele monte de matérias e muito trabalho de casa assim para resolver. E eu fui ficando enlouquecida com aquilo, né? Com a minha responsabilidade. Eu estava vendo que eu não ia dar conta daquilo tudo. Então, eu conversei com meus pais sobre isso. Então, eu saí do ginásio e fui fazer secretariado no Berlitz. E ali eu fiquei 5 anos me preparando para ser secretária. Uma grande secretária. Não, uma secretária. Então, tinha português, tinha inglês, tinha francês, tinha estenografia, datilografia. Você né? é estenodatilógrafa? Eu fui estenodatilógrafa, já não sei mais nada. Eu só fico sei fascinada com aquilo. Como é que é o estou? Estou. Parece uma clave de sol? Exatamente, estou. E aí eu fiquei ali praticamente 5 anos, né? Junto com Nesta altura também juntei a Rádio Ministério, que eu digo que é a minha universidade, né? Com 15 anos fui para a Rádio Ministério. Quem arrumou para você? Aí eu vi a Rádio Ministério, tinha lá um concurso de jovens radialistas, estavam preparando, porque naquele tempo se pensava em preparar as pessoas, né? Não, você não caía assim, não viam você na rua e levavam para, que nem Hollywood, né? Lana Turner está com uma suéter, sei lá o que, uns bicos do peito aqui, então não quer ser atriz de cinema? Oba, virou Lana Turner, né? Hoje em dia nós estamos um pouco assim, né? Então, bem assim. Bem assim. Então, eu estava ainda dentro do projeto cultural do Roquete Pinto, na Rádio Ministério. Então, foi um grupo de gente jovem. Eu fui para lá, passei assim, assustada porque tinha passado, achando que aquilo ia dar em nada, e trabalhei na rádio 10 anos. Então, o que eu fiz? Eu trabalho muito há muitos anos. Então, eu tinha... E você gosta? Naturalmente. Não é que houve uma época que você falou, eu tô cansada de trabalhar. Eu nunca tive falta de trabalho. Então, eu tinha o Berlitz de manhã, tinha a rádio, e depois ainda fiz o Madureza à noite e prestei exame do Pedro II, do ensino básico. Sim. Então, dentro da Rádio Ministério, eu era locutora, radioatriz, e comecei também a ter programas literários, eu comecei a adaptar, enfim... Que talento é esse, não é? Porque, de repente, uma pessoa que começa a adaptar textos... Você precisa isso depois de 4, 5 anos. Sim, mas eu estou dizendo... Né? Você vai buscando também as suas literaturas. Adaptação de texto precisa de um talento literário. Chamava-se Passeio Literário, eu tive esse programa durante anos. E aí também trabalhava muito dentro da rádio. Então, um trabalho assim sempre muito, muito educativo do ponto de vista musical, do ponto de vista literário, do ponto de vista de informações culturais gerais, não é? E a rádio dava a você, professor de português, dava logopedia, dava, enfim, uma ilustração não profunda, mas, enfim, noções do material com o qual você iria trabalhar, não é? A gente lia os sertões, capítulos dos sertões. Se fosse usar uma palavra para definir essa Rio de Janeiro dessa época, você diria que ela era o quê? Tinha a proposta de sermos um grande país. E principalmente um país com reconhecimento cultural e com prosperidade educacional. Isso morreu em algum momento da nossa história. Mas você sabe localizar em que época, mais ou menos? Eu localizo na transferência para Brasília, da capital. Anos 60. Não porque o Rio se esvaziou. Eu acho que o Brasil mudou de uma forma alucinada, compreende? Assim, houve uma transferência administrativa, se entrou por outro caminho. E isso é uma intuição. Eu não tenho nem base, nem conhecimento acadêmico para estar dizendo esse
Isso que eu estou dizendo. Você diria que 50 anos depois, que se não fosse o Fernando alguém da mesma profissão, você não estaria casada? Não. Eu acho que essa nossa profissão, e você sabe disso na pele, é uma profissão estranha, esquisita, né? Marginal, do ponto de vista da boa conduta, entre aspas, né? Como diz o Boal, é uma profissão insalubre, né? É uma profissão que está acima praticamente de tudo na sua vida. Eu só não ponho a minha profissão acima dos meus filhos, porque meus filhos talvez sejam a criatividade por excelência do ser humano, não é isso? Quer dizer, nada é mais esplendoroso. Uns dizem que é por razões culturais que a gente tem principalmente a mulher tem esse sentimento, mas eu não quero nem saber, compreende? Nada é mais contundente, mais avassalador. Mais definitivo. Não sei nem se explicar o que é que acontece dentro da gente do ponto de vista existencial, hormonal, vai dizer, cultural, não sei onde isso está. Então você tem que ter uma pessoa do mesmo ramo, né? da mesma enfermaria. Será como é que... E às vezes não, e da maioria das vezes ainda tem embates, não é isso? Porque o mundo da competição também não é só quando você é um artista, não é só quando você está nesse tipo de área, né? A competição no ser humano está em todos os cantos, né? Tem marido aí que tem inveja porque a mulher faz uma boa comida, compreende? Ele não faz a boa comida. Eu já vi um caso desse. Você está falando de um caso verdadeiro? Verdadeiro. Pô, cozinha muito bem, compreende? Eu não sei nada, não sei cozinhar. Então, é verdade. Qual é a maior inveja que você tem do Fernando? Ou que teve um dia? O Fernando tem uma coisa fantástica que é o seguinte: quando está tudo muito ruim, um beco sem saída, ele pega a tua mão e diz assim, é por aqui. Ele sabe por onde? Ou pelo menos ele arrisca? Não fica... Isso foi parado, a nossa assustado. vida, compreende? Diversas vezes assim, sem solução. Paramos e lá ele tem um negócio. Ele diz, olha aqui, vamos fazer isso. É esta a saída. Isso é um dom, eu acho. Ah, Fernanda, ela disse que não tem mais nada para dizer. Vocês viram no começo do programa. Intervalo, na volta, mais Fernanda Montenegro. E eu vou querer saber dos filmes que ela tem feito, da vida de empresária, dos projetos, muitas coisinhas mais. Até já. De frente comigo eu tenho aqui a consagradíssima atriz Fernanda Montenegro. Fernanda, na década de 60 você encenou mais de 170 peças no programa Grande Teatro Tupi. Eu acho mais do que isso, né? Falei umas 300. Foram 10 anos. Foram 10 anos, um por semana. Tínhamos um elenco grande. Quem contracenava com você nessa época? Olha, o comando disso era da cabeça de Sérgio Brito, né? Que é um produtor, assim, extraordinário. Esse negócio do mais, a gente fica um pouco arriscado de dizer isso, mas eu não conheço ninguém igual o Sérgio em matéria de atividade cultural, sabe? É um cara muito se tirar o chapéu. Então, durante anos, o Sérgio organizava isso, né? E o início era Sérgio, Fernando, Flávio Rangel, Natália Zilka, Natália Timber, uma grande companheira de anos e anos de trabalho, Zilka Salaberry, e toda a nossa geração e mais alguém que viesse por aí. Agora, Fernanda, esse é um projeto, esse é um programa que teria vez na televisão de hoje? Não. Por que não? Porque hoje em dia a televisão se industrializou de tal maneira que não tem mais lugar para o artesanato, não é? Não tem mais como você fazer um teleteatro, por exemplo, uma peça do Ibsen, vamos dizer, né? E respeitar os atos, né? Ou fazer uma adaptação que tem apenas
uma divisão. É como você, sei lá, você toca uma sinfonia, de 10 em 10 minutos você para a sinfonia para entrar um comercial, aí continua mais 10 minutos de Beethoven, outro comercial. Não tem mais lugar para isso na televisão, né? Teria público? Eu acho que sim, se fosse... Eu acho que, às vezes, a minissérie faz esse papel. Faz esse tipo, claro, com mais recursos, né? Que nós não tínhamos tantos recursos. Mas a minissérie, que dizem é sempre não, que não se paga, não é isso? É mais um investimento cultural, não sei até onde isso é verdade ou não, porque nem me interessa estar por dentro disso. É uma coisa por aí, compreende? Mas mesmo a minissérie tem que ter lá os breaks que respeitem o patrocínio. Então, vamos dizer, um ato artístico, né, pequeno, entre muitos comerciais. Né? É do comercial que nasce o processo do material televisivo, quando vai o lado humano. O Boni disse aqui uma coisa incrível, eu nem sei como é que não repercutiu na mídia, porque é uma coisa seríssima. Ele disse, nós criamos uma televisão, mas quando criaram a TV Globo, nós criamos a TV Globo para ter um veículo à altura dos comerciais que nós fazíamos, que os nossos comerciais eram melhores do que a televisão que a gente tinha para exibi-los, entendeu? Então, eu acho que na maior parte dos programas continua isso. Com isso, ele disse que a televisão é um veículo para o comercial, não é isso? Entre um comercial e outro, você faz alguma coisa que pode ser melhor, pior ou execrável, compreende? Porque o comercial é isso que mantém a chama. Agora, Fernanda, eu estou vendo você falar, você tem você diz, você fala as coisas. E aí eu estava lendo que em 1971, eu devo ter lido na época, você numa entrevista ao Pasquim disse assim, você estava por volta dos seus 40 e você disse assim, as atrizes de 20 anos têm obrigação de me combater. A que não me combate, eu cuspo nela. É verdade. Você ainda acha isso? Eu acho isso. Eu acho que essa reposição de gerações, isso é fundamental, compreende? Eu nunca quis ser como as atrizes que me antecederam. A exemplo de... Não vou dar exemplo, porque é uma coisa que, no passar dos anos, essas pessoas galgaram um posto e um prestígio e uma qualidade artística que, aos 20 anos, eu não poderia endossar, mas que, aos 70, eu tiro o chapéu, compreende? Você compreendeu aos 70? Eu compreendo, porque cada uma delas galgou algo novo, cada uma geração galga alguma coisa, tem uma dinâmica do seu tempo que tem que ser respeitado na medida em que você também vai caminhando e você faz a curva, né, e fecha o arco. Né? Mas eu acho que você, aos 20 anos, você não pode querer ser como Joana, Maria ou Joaquina, que tem 70. Qual é a minha dinâmica? Qual é a minha posição? O que eu vejo hoje, né? Qual é o ritmo da vida hoje? Isso não quer dizer que não tenha que olhar e que não tenha que avaliar. Uma coisa dialética. Não é? Não pode ser do nada. Ela pode se opor àquilo por N razões, não é? E, às vezes, até ao refugar, ela, assim, inconscientemente, está usando o mesmo instrumental. Né? Porque é dali para frente que se vai continuar esta herança teatral. Porque a herança teatral, ela é subliminar, né? Ela é absorvida de alguém que viu alguém, que viu alguém, que viu alguém, porque isso não está estabelecido. Eu acho que a história do teatro pode se contar pela dramaturgia, pode se contar até pelas encenações, pode se contar pela crítica que sobrou de quem viu aquilo, né? Mas o fazer teatro tem uma literatura a respeito, mas não é ver. Quando você vê, você viu, então você percebeu
o que foi jogado para cima do teu sentimento diante daquela ação daquele artista ator, né? A Fernandinha, por exemplo, combateu você? Eu acho que a Fernandinha, embora sendo minha filha, embora tenha todo um código, às vezes até físico, bem próximo, eu acho Muito. que ela tem uma outra dinâmica de vida, Pois é, mas de ela proposta de combateu vida. você? Ela foi Não, aquela mas que quando aos eu 20 falo, combateu? mas quando eu falo combater, eu não falo ir dar tiro, eu não falo Não, matar. eu entendo. Compreende? Eu Ela se falo, opôs a você? eu acho que não é se opor porque briga, é se opõe porque não está fazendo a mesma coisa. Ah. Compreende? Está indo por um caminho seu, está indo tocando outro tipo de zona. Onde é que reside a sua vaidade, Fernanda? Porque você aparentemente não a tem. E eu acho. Talvez seja essa a minha maior vaidade. Então é isso que eu queria saber. Onde? Onde reside? Você é uma pessoa extremamente generosa, você é de fácil contato, mas você tem uma nobreza, um ar. E eu fico sempre pensando, não, ela tem que ter em algum lugar a consciência do seu porte, do seu tamanho. Não, essa coisa de tamanho eu não tenho, não. Sinceramente, não tenho, não. Eu acho que a cada dia você sai para uma sobrevivência e pode tropeçar ali na porta. Uma véspera de embarcar para a Dinamarca, eu estava toda engraçadinha, saí por Ipanema. Você estava indo fazer o que na Dinamarca? Uma peça do Gerald, com a Fernandinha. Flash Days. E eu ia embarcar, festival, ia ser... Na calçada, bom, lá se foi o meu tornozelo. Já fui carregada por um médico lá, um ortopedista que me engessou a perna e eu fui para a Dinamarca de perna dura, não é? Como eu já disse pro Gerald, graças a Deus, aquele personagem, quanto pior, melhor. Então, o monstro entrou também de perna de gesso, né? Com uma meia roxa. Aquilo foi... Como sempre se deve fazer, vamos incorporar, né? Não pode tirar, então incorpora. Então, sabe, estou te dando um exemplo assim, banal, né? Agora, eu tenho consciência de que sou uma atriz, tenho consciência de que estou em dia com os meus impostos. Isso é totalmente perecível. Não foi até hoje. Por exemplo, você... Eu acho que para alguns não, mas para outros também pode ser que eu não seja nada, compreende? Eu li uma gracinha de resposta sua sobre o papel de coadjuvante. Alguém citando que Marília Pêra foi sua coadjuvante na Central do Brasil. Coadjuvante de ninguém. Mas compreende? aí você disse assim, e eu achei de uma graça, uma elegância, eu vou dizer assim, ela foi extremamente generosa e foi minha coadjuvante, eu espero poder ser coadjuvante de Marília um dia desse. Às vezes há certas participações que, embora você se dando conta, além do possível para aquele pequeno papel, não é? Você dá tudo e recebe pouco de volta. Eu estou cansada, eu sou quase a rainha da participação especial. Então, tem participações que são presentes, que são... Né? E também cinema é isso. Às vezes você filma cenas e cenas e cenas e depois cortam. E você fica sem chão, compreende? Porque... Agora, lá para trás, você disse assim, você sabe disso, essa é uma profissão, de alguma forma você descreveu uma profissão muito especial. Essa é uma classe especial? É. São pessoas especiais e você somos. diz que sim, por quê? Eu acho que a gente tem aquilo que acho que é o Diderot que diz que a gente corre o risco de perder a alma. É uma profissão onde você é um espaço libertário por excelência, né? Onde você não pode moralizar, você pode moralizar você diante da sua sociedade lá. Mas ao pegar um personagem, você pode avaliá-lo, você pode até refugá-lo. Isso eu não quero fazer, né? Mas ao aceitar fazer, você tem que estar com ele. Você não pode julgá-lo. Não pode julgá-lo. Você pode avaliá-lo para trabalhar nele, né? Mas, a minha opinião, você tem que pegar esse monstro, né? E vestir a sua camisa e ir com ele até o fim.
Então, isso é arriscar a sua alma, é arriscar os seus bons conceitos. E você tem que se cuidar? Você se cuida? Eu, como já te disse, eu não sou fanática, mas eu me cuido. De que jeito? Tomo banho. Escovo dente. Tem a coisa de meditar. Não, aquela meditar, ficar com a vela acesa, olhando para a vela, essa coisa. Não. Porque você vive, quando você faz teatro, você sabe. Você vive em uma vida dupla. Você tem a sua vida, o seu status melhor ou pior, e tem junto, lá numa determinada hora do dia, eu não sei se a gente fala isso, você vai ter que dar conta de um monstro, né, que você deu a luz a ele, e que toda noite ele te espera, naquele mesmo horário, naquele mesmo buraco, com gente que vai ver isso. Que doentiamente ainda vai lá também para ver isso, né? Então, tem uma hora que você diz assim, não tenho dor, não tenho família, não tenho casa, não tenho nada, eu tenho um tablado, um palco lá, que diabo for, ou a rua onde aconteceu o processo, e ali eu vou conceder tudo que eu possa ter na vida a este momento, né? A essa outra entidade que você vai ali. Aí quando você acha que deu conta disso tudo, e todo dia você descobre uma coisa nova, e todo dia você perde alguma coisa que foi boa, né? É um constante avaliar o que foi feito. Não, hoje foi melhor, hoje foi pior e tal. Aí você começa outro trabalho do mesmo jeito, né? Você vai se aproximando, vai dormindo com o texto debaixo do braço. Você está no ônibus, você está no carro, se você está em casa comendo, está no banheiro, tomando banho, está conversando, e você está respondendo, e aqui num outro setor do teu cérebro tem alguma coisa inquieta, que dá um certo suor, que ninguém está sabendo. Ninguém está percebendo que você tem... É uma doença. Eu não... a arte, às vezes, tem isso, exige de você uma doença. E eu acho que o teatro, nisso, se você não adoece desse processo, você não aguenta. Você não aguenta. Tem que adoecer. Bom, no próximo bloco vou perguntar se ela vai ficar doente logo. Mas é uma doença sadia. Daqui a pouco eu volto de frente, de cara, com o ícone do teatro, do cinema e da televisão brasileira, Fernanda Montenegro. Até já. De frente comigo eu tenho aqui a consagradíssima, maravilhosa. Ai, eu adoro ela. É horrível, né? Confessar, quando você vai entrevistar alguém, você confessa que adora a pessoa, parece que você já está com a sua opinião comprometida. E que não é o caso, é a sua opinião aqui que vale. Estou falando com Fernanda Montenegro. Fernanda, hoje aos 74 anos, o que você leva em conta na hora de escolher um trabalho? Aquilo que me dê prazer fazer. Porque eu acho assim, se eu gostar de fazer isso, e se eu quero fazer isso porque eu gosto disso, pelo menos 50 pessoas por noite deverão também gostar de ver isso, sabe? E também tem uma diversificação de gênero, de direção. Por exemplo, você acabou de ser dirigida pelo Jaime Monjardim no primeiro filme dele. Foi muito bem. Olga, você fez Leocádia. Que é uma pessoa de quem eu ouvi falar a vida inteira. A mãe do Prestes. A mãe que tirou a criança, conseguiu entrar naquele presídio e tirar aquela criança. Então, junto do Prestes, engraçado, tem o Prestes, né? E tem essas mulheres em torno do Prestes. Tem a mãe, essa irmã Lígia, e a própria filha. Ele foi cercado por essas três fantásticas mulheres. Então, é irresistível. É uma das tantas participações. O filme todo é da Olga, do Prestes, mas tem essa figura muito poderosa, não é? Que é puro amor. Você disse que é estimulante trabalhar com diretores estreantes. Eu gostaria de saber por quê. Como é também o Cláudio Torres, que é meu filho, que eu fiz o Redentor, que vai sair agora. O Redentor também. Porque eles têm... Em primeiro lugar, eles têm um roteiro... Quando tem um roteiro bom, você já tem meio caminho andado.
E eles têm aquilo que eu digo que a gente tem que ter aos 20 anos, aos 30, enfim, na primeira vez, compreende? Que é a fome do dar certo, a fome de aquilo ser fundamental como Vai mudar a como história do cinema. uma propulsão para dar um. É mais assim, para tocar sua vida, porque está achando um caminho, está botando em prática, na maior dificuldade, uma vida de cineasta. É interessante, os cineastas, eles são absolutos, né, nesse auto-sacrifício de fazer filme no Brasil. Uma coisa, sabe, levam 5, 7 anos para fazer um filme, 4 anos para fazer um filme. É uma coisa muito louca isso. E persegue isso porque eles são absolutos, eles é que fazem. Sei lá, é apenas um botão, compreende? Fernanda, uma atriz do seu gabarito ainda recebe críticas? E se sim, ainda teme críticas ou não? Todo mundo quer ser amado, né? De uma forma absoluta. Essa criança que a gente carrega pela vida quer sempre um aplauso. Mas se o aplauso não vem, o que eu vou fazer? Sofro um pouquinho, ou sofro muito, mas daqui a pouco vai ter outra coisa. E eu acho que o que soma, se eu levar muito a sério a crítica negativa, eu tenho que levar muito a sério a crítica positiva. Então, às vezes você vai a um teatro e tem uma crítica absoluta em cima de determinado espetáculo. E você chega lá e diz assim, bom, do meu ponto de vista, não acho que seja tudo isso, né? E às vezes você vai ver um espetáculo atacado, chega lá e você diz, mas espera aí, tem tanta coisa legal aqui, compreende? Então, você tem que entrar em acordo que se você começa a batalhar que nem uma doença, como uma doença, a aprovação, e quando ela não é, quando o teu gesto não é aprovado, então quando você é apoiado, como é que você faz? Você para ali sua vida porque você chegou no nirvana? E todo dia você, como eu digo, você acorda e você tem que tocar sua vida, fazer outra coisa, outra peça. No fim, o que conta são tantos anos com um repertório tal, com tais trabalhos, e que uma coisa vai valer a outra. É o teu mural de trabalho que vai ser o teu testemunho, compreende? Fernanda, você continua com as oficinas de leitura? Com as oficinas. Muito bem. Você viaja pelo Brasil e tem encontros com mulheres. Não, isso é um projeto. O outro projeto é de leituras, de oficinas de leituras dramáticas. Você oferece uma mini biblioteca de teatro e você tem também a alimentação do dia e você trabalha com 12 atores, a gente trabalha com atores, na mesa, diretamente, e 20 ouvintes. E são 20 ouvintes, é um número estabelecido. Porque mais de 12 pessoas você não tem como trabalhar. E é só você? Só eu e a equipe, que é a Carmen Melo. Enfim, essa é a base desse trabalho, patrocinado pela Brasil Telecom, né? Que não é pela Lei Rouanet, devo dizer isso, quer dizer, é um investimento cultural e educacional da empresa, que nada tem com os incentivos fiscais. E também, eu também devo destacar isso, porque se você faz um espetáculo, você tem algo para oferecer aos funcionários da dita empresa, aos amigos, enfim, tem uma possibilidade de diversificar a face do projeto, né? Esse nosso projeto não, fica restrito à mesa e essas 20 pessoas, né? E uma visita a uma televisão e um anúncio no jornal e só. É interessante? É gratificante para você? É muito gratificante. Eu acho que os atores experimentados deveriam passar o seu conhecimento direto, de vivência assim, de palco, para quem estivesse interessado nesse tipo de informação. Então você, nesse momento, se dedica aos
As oficinas. As oficinas. E fiz 3 filmes, quer dizer... Dos fiz 3 filmes você vai protagonizei participar do um lançamento. e fiz 2... então, o ano está se encerrando. E novela? Não televisão, tem nada a ver. você não vai fazer nada por enquanto? Não, nada. De vez em quando eu faço televisão, mas não é sempre. A vida vai à parte. Eu tem uma última pergunta que eu vou fazer. Daqui a pouquinho, quando eu voltar para fazer o bate-bola, o jogo rápido com a Fernanda, eu tenho que fazer uma última pergunta. Você vai ver já já. De volta de frente, cara a cara, com a maravilhosa Fernanda Montenegro. Fernanda, eu queria fazer uma pergunta, ela é tão pessoal. Se você quiser responder, você responde, senão não. Na última vez que a gente esteve junto, você disse uma coisa que me marcou em profundidade e eu andei até repetindo, confesso. Andei dizendo assim, Fernanda me disse isso, Fernanda me disse isso. Você me disse assim, que quando você se olha hoje no espelho, você leva um susto, porque na sua cabeça você não é aquela mulher que está lá no espelho. Você lembra disso? E isso é verdade, continua sendo. É isso, quer dizer, a nossa cabeça continua para sempre o que ela era lá para trás ou não? Quando você sonha, você não sonha sempre você jovem, mais jovem. Não prestei atenção ainda. Mas preste atenção. Mas as pessoas com quem eu sonho, que eventualmente apareçam nos meus sonhos, continuam jovens. E você também. Pai, amigos. Tem uma hora que você para o seu visual, né? E você se vê ali. É muito comum também, principalmente mulher, manter um cabelo de uma certa época da sua vida. Né? Eu tô voltando aqui para os meus 80, anos 80 aqui. Não, mas presta atenção. Não digo na nossa profissão que a gente tem que mudar de cabelo toda hora. Eu tenho o cabelo sempre da última pessoa. Eu estava tudo isso aqui branco por causa da Leocádia. Então, o cabelo está danado da vida por causa disso também. Mas no comum, você vê assim, mulheres dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, né? Guarda alguma coisa. Porque a gente guarda a hora em que se imagine, ou queira, ou não inteira, né? E que ali estratifica uma imagem. E aí a vida vai pondo máscaras em cima de você, né? Então, quando você se olha... Na verdade, a gente está aqui, bom, papo de mulher. A gente se vê em tantas de nós mesmas. Não? Acho que sim. Então, eu vou convocar agora algumas poucas dessas tantas mulheres que estão aí na minha frente para fazer bate-bola, jogo rápido. Já me preparei. Pode mandar. Eu queria ter o talento de... Irmã Dulce. Eu me lembro de um fracasso que foi... O Cristo Proclamado. Mas que, na verdade, foi um sucesso. Ou transformamos num sucesso. Foi por quê? Era uma peça fora do seu tempo. Era a grande saída para o oeste brasileiro, o Brasil grande, e o Chico Pereira da Silva escreveu um texto maravilhoso, que está no esquecimento, não sei porquê, que hoje seria um texto para se fazer, sobre a miséria do Nordeste, sobre a manipulação dos políticos em cima dessa miséria. Então, fizemos esse espetáculo de 30 e tantas pessoas, um espetáculo que nos custou a alma, compreende? Com viagens para o Piauí, enfim, uma coisa de louco, dentro do Copacabana Palace, olha que alienação, com cortinas de veludo, com mármores, e as pessoas iam na bilheteria e diziam, eu quero meu dinheiro de volta porque eu não quero ver espetáculo de gente fedida. Porque o Brasil, naquela época, não tinha, estava na hora do grande desenvolvimento do país, compreende? Ninguém queria saber de açude sem água, de miséria, né? Os políticos, sabe, o emblema maior era Kubitschek. Então, político não é corrupto, político não mata, político... E por entender isso, e pelo esforço que foi fazer esse espetáculo, que ficou 16 dias em cartaz, na minha concepção foi um fracasso de grande sucesso. Êxito. E para terminar, Fernanda Montenegro por Fernanda Montenegro. Tem aquela que eu já te disse da Clarice, que eu sou mais forte do que eu. Porque é isso mesmo, eu tenho que repetir essa. Né?
Nem é, eu vou repetir também, nem é por orgulho, nem é por achar que sou a rainha da cocada preta. É porque a gente tem que ser mais forte que a gente mesmo, senão não levanta da cama. Então você está dizendo que Fernanda Montenegro é uma mulher mais forte que si mesma. Ah, sem dúvida nenhuma. Tanto que eu criei tantas outras pessoas, tantas outras mulheres, porque talvez para me ajudar, no meu primeiro eu lá, compreende? Tem uma frota de gente em volta, porque aquela lá é realmente tem que ser mais forte, senão não levanta. Minha linda, Obrigado, muito obrigada, viu? Na próxima Obrigadíssimo. entrevista nós estaríamos melhor. Eu, então, estaria mais solta aí. Você é impossível, se ficar melhor, vai estar se exibindo aqui. Boa noite para você, até o próximo programa. Tchau.